Louvemos
Querido Deus, obrigado porque podemos estar na Tua casa, Senhor, diante do Teu trono, pedindo, Senhor, orando, pedindo a Tua bênção sobre o culto dessa noite, Senhor. E o Senhor sabe que meu coração está aflito, está ansioso, está triste nesse momento, Senhor, com a notícia que foi recebida pouco mais cedo, Senhor, e é uma tristeza sempre para quem fica, para a família dessa irmã, Senhor, que o Senhor levou, que o Senhor recebeu em seus braços, mas que para nós, para a família, para o seu filho, seus filhos, seu esposo, Senhor, que essa falta que ela irá fazer, Senhor, seja suprida com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua bondade, Senhor, e que o falecimento da Débora, Pai, não seja um motivo de frustração, Senhor, contigo, mas que a família, a belíssima família que ela teve, Senhor, com Tony, que possa ser conforme a Tua palavra, Senhor, feitura, que possamos ver a vida dela e ver a Tua obra, Senhor, redentora, que salvou uma vida, que salvou a alma daquela mulher, Senhor, mas que o Senhor recebe em seus braços amorosos, Senhor, e que essa seja a esperança da nossa vida, Senhor, esperar somente no Senhor, no Seu sacrifício, na Sua bondade e na Sua graça. Em nome de Jesus eu oro e peço as Tuas bênçãos essa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa Débora que eu mencionei, ela estudou conosco lá na FATEB. Acho que eu nunca contei isso para a Letícia, mas ela ficava, e a Letícia, né? Uma moça boa, né? Não sei o quê. Uma época que ela estava de bico virado para mim. Mas eu realmente estou, de certa forma, abalado. Após o culto aqui, eu vou para o velório dela. Ela faleceu muito, muito cedo. Tinha seus 45 ou 46 anos. De surpresa, né? Não foi algo... pelo menos não fiquei sabendo de nenhuma doença. Foi um AVC hemorrágico. Então, é algo que, infelizmente, acontece.
E isso é visto pelo mundo como uma maldade de Deus. Por que Ele permite que pessoas boas ou que pessoas sejam levadas dessa forma, de repente, sem questionando a Deus do porquê que as coisas acontecem? Mas o nosso dever não é questionar essas coisas para Deus. Quem somos nós para questionar, né? Mas mesmo assim, o Senhor nos ouve. Mas a questão é que o Senhor, Ele trabalha de forma tão graciosa, e tem uma doutrina da graça comum, que se não houvesse isso nesse mundo pecaminoso, o mundo seria um caos ainda maior. Você pode pensar que o Brasil está em um momento crítico, em um momento de pressão, de um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir. No país vizinho, nós temos movimentação militar. Os países da América do Sul são controlados de forma pouco republicanas, vamos dizer assim. Mas nós temos duas doutrinas que acontecem. Uma é a do pecado. O pecado interfere no mundo, de forma que nunca tivemos um dia de paz depois da queda do homem. É instintivo para nós. Nós queremos conquistar, dominar, usar muitas vezes a Bíblia para conquistar, usar muitas vezes da força para conquistar, e conquistar, e conquistar, e conquistar, e nunca a paz. E outra doutrina é a doutrina de que Deus, Ele dá uma segurada, assim, Ele faz com que o inimigo, Ele faz com que aquilo que opera, essa influência maligna dentro de nós, é impedida de que ela se opere de forma plena, para que nós não nos destruamos. Hoje, mais cedo, foi uma pregação do pastor Willy sobre agradecimento. E ele falando de agradecimento das coisas mais banais, no sentido de que é aquilo que a gente não percebe, que nós estamos aqui respirando o tempo todo e nós não notamos. É uma dádiva de Deus. O nosso sistema linfático funciona o tempo todo, nós não percebemos. Quando nós dormimos, o exemplo que ele deu, quando nós dormimos, o corpo faz toda uma regeneração do seu sistema. E isso é dom, isso é dado gratuitamente para todos nós. Nós temos isso desde o momento da nossa concepção, nosso corpo trabalhando para viver seus 80, 90, 100 anos, de preferência com saúde. Mas hoje, a Débora, por algum motivo, teve um problema. Esse ciclo natural da vida foi interrompido de alguma forma. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que aqueles que confiam, que depositam a sua esperança no Senhor da nossa salvação, Ele a tem em seus braços, recebe a sua filha. Em algum momento isso acontecerá com todos nós. Ou ele virá antes. Mas nós devemos viver a nossa vida. Conviver, falar do Evangelho, pregar. E quando o Senhor nos levar, estaremos nos braços graciosos do nosso Senhor. Isso será motivo de alegria para o cristão,
A morte, ela é, sim, de forma humana, triste, mas nós podemos ter a certeza de que ela está plenamente acolhida pelo Senhor. A graça que nos alcança nesse corpo falho, a graça que alcança o espírito do homem, a graça que transforma a mente do homem para ter a mente de Cristo, tudo isso é graça. E é por isso que nós esperamos no Senhor. Vamos cantar Espero em Ti, que não há pessoa melhor para depositarmos as nossas esperanças, para depositarmos a nossa fé, para depositarmos o nosso tempo que não seja no Senhor do universo. Liberta e faz viver.
convido o pastor Ismael que ministrará a mensagem dessa noite. Amém. Como Deus é bom, né? Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 27. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 27. Dar oportunidade que todos encontrem o texto. Nós estamos cada dia fazendo uma coisa diferente. Já estão ali os corrimões, né? Está faltando um, né? Vamos encomendar para que venha e vamos colocar ali. Nós vamos substituir os vasos no banheiro, vamos colocar as portas e queremos já a cozinha preparada, devidamente limpa, está com entulhos lá, né? Para o dia 14, que é o nosso dia de confraternização do Natal, né? Mas aos poucos tudo está se encaminhando, né? Louvamos a Deus por isso. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27, diz assim: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos agora neste momento que o Senhor esteja nos abençoando, que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, a Tua palavra e que ela seja aplicada, Senhor, conforme a necessidade de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus. Capacita-me, ó Deus, para transmitir a Tua palavra e também a cada irmão para ouvir, entender e aplicar, Senhor, a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O apóstolo Paulo está falando à igreja dos filipenses, né? Todos sabem como que surgiu a igreja de Filipos, né? Lembram do carcereiro de Filipos, que foi um dos primeiros convertidos dessa igreja, né? Que ele era um carcereiro suicida, porque quando houve aquele terremoto e Paulo e Silas foram libertos, né? Pelo poder de Deus, ele intencionava matar-se, porque provavelmente ele seria punido pelos prisioneiros que estavam escapando. Mas Paulo diz, não faças nada, porque estamos todos aqui. Então é uma igreja que surgiu de forma bem peculiar, bem diferente, porque quando Paulo sai da casa de Lídia, ele encontra uma moça adivinha, né? E ela dizia, estes que passam por nós são santos homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. E Paulo olha para ela e diz, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquele demônio de adivinhação é expulso daquela moça. E aquela moça, então, é também uma das primeiras convertidas da igreja dos filipenses, né? E quando Paulo, por causa disso, e Silas vão para a prisão e ficam lá amarrados no tronco, depois de terem sido açoitados, lá pela meia-noite eles louvam a Deus, estão em oração, né? Quando Deus faz aquele milagre, os liberta, e o carcereiro quer suicidar-se, Paulo diz, não faça isso, mas todos os presos estavam lá, e todos os presos, né? Eles provavelmente assassinos, ladrões, bandidos, eles ouvem o Evangelho, vem a ação do poder de Deus e há conversões ali. Então nós encontramos uma igreja que nasce
com uma moça que era endemoniada, que é liberta, um carcereiro suicida que é liberto e se converte, e prisioneiros, né, que estavam lá naquela situação terrível, que ouvem o Evangelho e também se convertem. Assim nasce a igreja dos Filipenses, né? Alguém pode pensar que igreja, né, é ex-prostituta, ex-ladrão, ex-assassino, ex-suicida, mas igreja de Jesus, a igreja assim, todo mundo tem que ser alguma coisa, ex-pecador, né? Gente que não quer mais pecar, que estava numa situação de condenação, de perdição, e o Senhor resgatou. E agora Paulo, depois de muito tempo, ele também está preso novamente, e ele escreve uma carta para esta igreja que nasceu nessas circunstâncias tão inusitadas, né, tão diferentes. E Paulo, ele diz assim, conforme nós vemos: somente deveis portar-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça a respeito de vós que vocês têm o mesmo espírito e o mesmo ânimo. Paulo queria a unidade daquela igreja, porque era uma igreja que dava fruto, que abençoava o ministério de Paulo, né? Mas uma das coisas que mexe assim com a gente é que eles estavam enfrentando um período de resistência das pessoas em ouvir a mensagem do Evangelho, né? Talvez a gente possa até se identificar com eles, né? Porque muitas vezes parece que tem gente que resiste ao Evangelho, que não querem. Às vezes é só atravessar a rua, entrar na igreja, ouvir a palavra de Deus. Às vezes já são conhecidos nossos que gostam de visita, mas não gostam de vir. Ou mesmo quando estávamos ali no outro salão, né? Tanta dificuldade com aquele boteco, com aquelas músicas, mas eles eram incapazes de vir à casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Uma resistência. E o que Paulo fala dessa resistência sentida pela igreja dos Filipenses? Vamos ver, diz assim no versículo 28. Ele diz assim: em nada vos espanteis dos que resistem. Não é para ficar espantado com isso, não, porque vai ter resistência de fato. Não se espantem, né? E ele diz o quê? O que para eles, na verdade, é o quê? Indício. Indício de perdição. Indício de perdição. Os irmãos sabem o que é indício? Acho que a nossa advogada aí sabe, né? Quando uma pessoa é indiciada, né? Oi? A pessoa indiciada é porque existem coisas que indicam que ela pode ter feito determinadas coisas. Então ela vai ser investigada, né? Indícios, pistas, existem comportamentos e atitudes e ações que são suspeitas. E quando Paulo ele diz assim: olha, os que resistem, vocês não se espantem, o que para eles na verdade é indício de perdição. Existem indícios de perdição. Existem pessoas que manifestam, nós não podemos cravar e dizer, mas se olharmos bem, há a suspeita de que o comportamento deles é um comportamento de pessoas que estão caminhando para a perdição, para a condenação. Paulo continua dizendo, o que para eles essa resistência é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer, mas também padecer por Ele, né? Indício de perdição. Eu creio que uma das coisas mais terríveis que existe é quando nós olhamos pessoas que trazem indicativos de perdição. E como é terrível nós vermos isso nos nossos filhos. Como é terrível nós vermos isso nos nossos netos.
Como é terrível nós vermos indícios de perdição nos nossos conhecidos, né? Nós, quando vemos indícios de perdição em pessoas que nós amamos, normalmente nós tentamos anular aquelas ideias e dizemos, não, é coisa da minha cabeça, tem esse tipo de comportamento, mas depois, no final, tudo vai dar certo. Quando, na realidade, se uma pessoa manifesta indícios de perdição, é motivo para nós, como povo de Deus, como igreja, como família, como crente, intensificarmos ainda mais o jejum, a oração, a proclamação, o testemunho, a busca, a insistência, arrebatando-os do fogo eterno, que, conforme a palavra do Senhor, é preparado para o diabo e seus anjos, né? Como que nós vemos esses indícios de perdição? Existem pessoas na Bíblia e existem situações na Bíblia que falam desses indícios de perdição. E a primeira delas que eu gostaria de mencionar, peço que os irmãos abram, está no Salmo 1, que é um indício de perdição. Salmo 1, olha só o que diz lá, né? Um salmo bastante conhecido, todo mundo aqui sabe de cor, mas o Salmo 1, ele diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vamos lá para o 4, o que diz ali? Não são assim os ímpios, né? Um dos indícios de perdição que está encravado no comportamento e na vida dos ímpios é que o ímpio não tem prazer na lei do Senhor como o tem aquele que é justo, né? É bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? E não se detém no caminho dos pecadores, mas tem prazer na lei do Senhor. Não são assim os ímpios, não são assim os filhos de Belial, não são assim aqueles que estão em rota de colisão com a destruição e com a morte. Não são assim aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. A pessoa, o ímpio, o perdido, o pecador, não tem prazer na lei do Senhor. Sabe? Que você é um crente que não tem prazer na lei do Senhor, eu encontro em você um indício de que tem alguma coisa errada. Porque o justo tem prazer na lei do Senhor. Quando a palavra é proclamada, quando a Bíblia é aberta, quando há a explanação do Evangelho, e a gente pode se deleitar com a palavra que é doce, que é gostosa de ouvir, de meditar, de perceber as suas nuances. Quando o homem não tem prazer na lei do Senhor, nós encontramos indícios ali, né? Quando os pastores querem alterar a lei do Senhor, e quando se fala em lei do Senhor, a gente está falando das Escrituras, né? Eu não gosto das Escrituras, vamos atualizá-las, vamos modificar, vamos escrevê-la de uma forma diferente e não conforme aquele que a iluminou, que a inspirou, que é o verdadeiro autor das Escrituras. Nós encontramos muitos líderes assim, porque não tem prazer na palavra de Deus. E isso é indício de impiedade, isso é indício de perdição, isso é indício de condenação, porque quem ama o Senhor tem prazer em ouvir a sua voz.
Paulo fala, olha, esses que resistem têm indícios de perdição. Mas tem um segundo indício, que é chamado de também indício de perdição, que nós podemos ver. Vamos abrir lá em Números, no capítulo 13. Em Números capítulo 13, acho que todos conhecem a história, né? É a história dos 12 espias que foram enviados até a terra prometida, e chegaram lá e viram a terra prometida, e diz no versículo 32, que eles infamaram, Números 13, 32, infamaram a terra que tinha espiado, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os espias foram ver a terra que Deus tinha prometido para eles, para a nação, e quando chegaram lá, infamaram, difamaram, murmuraram, falaram mal da terra que Deus lhes havia dado. E por causa disso, eles não puderam, o quê? Entrar na terra. Eles tiveram que ficar naquele grande cemitério chamado deserto. E somente a próxima geração é que pôde entrar. Se você abrir lá em Hebreus no capítulo 3, no versículo 19, diz a palavra de Deus que esses murmuradores, eles não entraram na terra prometida, por causa de uma coisa que havia no coração deles. Está no versículo 19 do capítulo 3. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, indício de perdição. Um dos indícios mais marcantes de pessoas perdidas é a murmuração. Eu não acredito, mas minimamente, num crente que vive murmurando, num crente que vive blasfemando, num crente que vive falando mal de Deus porque algo não deu certo, num crente que não pode passar por dificuldades, que daí, se as coisas não forem apoteoticamente perfeitas, ele vai blasfemar, e quando blasfema, eu vejo ali indício de condenação eterna e de perdição, de incredulidade, de falta de relacionamento com Deus. O Israel agora há pouco mencionou uma mensagem que ele ouviu sobre a gratidão, e você poder ser grato. E a Bíblia diz que nós devemos ser gratos, inclusive pelas adversidades, pelas dificuldades, pelas lutas, que nós devemos nos alegrar, diz Tiago, pelas provações, sabendo que o nosso Deus, quando nos prova, Ele quer que nós sejamos aprovados, e depois de aprovados, nós somos abençoados pela própria provação com a qual nós lutamos e enfrentamos. Sabe, crente agradece, crente louva, crente exalta Jesus, esteja em dificuldade, esteja em lutas, esteja em batalhas, ele está louvando a Deus, está exaltando o nome do seu Senhor, porque se ele olha para a cruz, ele vê Jesus, que padeceu tudo por nós, e que termina a sua vida na terra, lá na cruz, antes da ressurreição, evidentemente, dizendo, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? E depois ele diz, Senhor, está consumado. Isto é, ele via o seu padecimento como cumprimento da ordem de Deus para a sua vida. E ele obedecia até a morte, e morte de cruz.
Em Filipenses aqui, se nós lermos um pouquinho mais na frente, fala sobre Jesus e que nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus, né? Diz no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, diz assim, ó, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não vemos um Senhor blasfemando, não vemos um Senhor reclamando, não vemos um Senhor murmurando, e nas adversidades ele chegava ao Pai e dizia, Pai, seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Indício de perdição, vida murmurante, que desagrada a Deus, que os nossos lábios exaltem ao Senhor. O Salmo diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Às vezes eu vejo pessoas que têm sérios indícios de perdição, tá? Porque aquele povo murmurante não pôde entrar por causa da incredulidade. E não era uma incredulidade inocente, sabe por quê? Se a gente for ver em Hebreus, no capítulo 3 ainda, um pouquinho antes, quando se diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade, mas se você ler no versículo 16 do capítulo 3, diz assim, ou no 17, diz assim, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Mas o texto que eu queria ler, deixa eu encontrar aqui. Viram as minhas obras por 40 anos. E mesmo assim, não puderam entrar por causa da incredulidade dos seus corações. Indício de perdição. Agora, tem mais um indício de perdição que nós encontramos num cara chamado filho da perdição. Como que é o nome? Qual o nome dele? Alguém sabe? Judas. É chamado de filho da perdição. Quando nós olhamos para Judas, nós podemos ver nele já indícios de perdição. Então nós vamos abrir lá em João, no capítulo 12, quando acontece um banquete, e nesse banquete, o homenageado não é Jesus. Quem que é o homenageado nesse banquete do capítulo 12 de João? É Lázaro. Por quê? Lázaro tinha ressuscitado depois de ficar 4 dias na sepultura, e Jesus diz, Lázaro, vem para fora, e depois o povo fica em alvoroço, João capítulo 12, né? E daí um homem resolve fazer um banquete em Betânia, e chama Jesus para esse banquete, e todo mundo está lá de olho em quem? Em Jesus ou no Lázaro? Em Lázaro, né? Se a Bia estivesse lá, ela nem ia olhar para Jesus, ia chegar, Lázaro, como é que é ficar morto 4 dias? O que você viu e ouviu na sepultura quando Jesus gritou lá, Lázaro, sai para fora, vem uma luz? O que tem do outro lado da vida, já que você experimentou a morte? Acho que você não faria isso, né? Mas era o que estava acontecendo lá, né? Porque diz a palavra de Deus que o pessoal vinha não por causa de Jesus, está no versículo 9, mas por causa de Lázaro, né? Por causa de Lázaro. E tinha uma mulher lá chamada Maria, que estava servindo as mesas, porque mulher não podia entrar em banquete,
tá? Banquete era para os homens. As mulheres poderiam servir as mesas, trabalhar na cozinha. É naquela época, tá? E daí o que acontece? A Maria não se aguenta. Jesus de lado, no banquete, Lázaro, todo mundo lá, assediando Lázaro. Não, quem tem que ser glorificado é Jesus. E daí a Maria pega e pensa, o que eu tenho em casa? Eu tenho um vaso com perfume caríssimo, de nardo puro. Porque hoje em dia, quando você quer guardar dinheiro, você compra ouro, prata, né? Para você ter uma quantidade garantida. Naquela época comprava-se perfume, era a riqueza deles que estava lá armazenada. E ela pegou aquele vaso com nardo puro, que só era fabricado na Índia, vinha de longe, e saiu de servir as mesas. Diz a palavra de Deus que no versículo 3, olha lá, vamos ler. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Isto é, ela estava dizendo, olha, não é Lázaro, é Jesus, e chega e unge os pés de Jesus, e se dobra, coloca a cara no chão, joga os cabelos nos pés de Jesus, enxuga os pés do Senhor, para dizer, é este que deve ser adorado. Mas daí a gente vê o cara com indício de perdição. O que ele fez? No versículo 5, versículo 4, vamos ler? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E Jesus, deixa para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Estão me entendendo? Quem tem indícios de perdição é religioso, né? É aquele que diz assim, por que não pega esse dinheiro do nardo puro e não dá aos pobres, né? É um discurso bonito, né? Mas é o discurso da religiosidade hipócrita, vazia. Aquela mulher estava dizendo que Jesus era digno de ser adorado de verdade. E ela estava disposta a adorar Jesus e a manifestar indícios de salvação. Os irmãos sabiam que as mulheres não podiam soltar os cabelos, a não ser para o marido? Essa intimidade de soltar os cabelos, naquela época, e nos costumes da época, era para o marido. E aquela mulher, ela vai naquela festa, solta os cabelos aos pés de Jesus, se humilha, põe a sua boca no pó e declara, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Mas o religioso, o que ele diz? Por que não vendeu esse perfume e não deu aos pobres? É o indivíduo que procura pelo em ovo, né? Isto é, quer ser religioso, mas não tem nenhum conhecimento do que é adorar ao Senhor Jesus. Indício de perdição é a religiosidade oca, vazia, humana, pagã. Eu fico vendo esse tipo de comportamento, às vezes, né, quando se idolatra uma igreja como um salão, ou uma denominação, né?
As pessoas estão preocupadas no cuidado exterior da denominação, né? Nos requintes de beleza em cada instrumento, e é evidente que a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. Mas como diria um grande poeta, os desafinados também têm um coração. Não é verdade? Quem falou isso mesmo? É a música do João Gilberto, né? Quando na igreja os desafinados não podem cantar, não podem louvar, quiser cantar, vá limpar o chão que você ganha mais. Filhinho, vá cantar no chuveiro. Eu creio que a Edna passou por uma situação dessa na igreja missionária, quando ela conta o testemunho que uma das moças da igreja chegou: pastor, eu quero cantar. E ele disse para ela: olha, vá procurar outra coisa para fazer. Não sei se a Bia lembra disso. Vá procurar outra coisa para fazer, porque isso não é para você. Eu me lembro na minha adolescência que a igreja tinha um coral e tinha uma irmã lá que cantava, a voz dela se sobressaía muito sobre de todo mundo e tal. E aventaram o fato de arrancar aquela mulher do coral, e o coral ia para tudo quanto é lugar, para as igrejas cantar, mas aquela mulher, eles diziam que ela era muito estridente, né? No dia que tiraram aquela mulher do coral, acabou o coral. Por quê? Porque os ouvidos de Deus têm uma coisa diferente lá. Ele não escuta a voz, ele escuta o coração, sabe? E quando ele escuta o coração, às vezes o coração é desafinado. A voz afinadíssima, coração muito desafinado. E Deus rejeita. Às vezes se procura pelo em ovos. Aquela mulher, ela fez tudo errado. Por quê que ela fez tudo errado? Ela era para servir a mesa e entrou no meio dos homens lá do banquete. Certo? Soltou os cabelos. Era só prostituta que soltava cabelo em público. Ela foi mal vista, mal afamada diante de todos, mas ela não estava nem aí, ela se jogou aos pés de Jesus, por trás, ungiu os pés do Senhor, a despeito das críticas, a despeito dos dedos religiosos. Sabe quando você vê alguém adorando, né? E às vezes o cara está até transcendente, assim, cantando alto, com o coração contrito e quebrantado. Não aponte o dedo. Você não sabe o que está se passando naquele coração. E você não sabe como é que Deus está ouvindo aquela canção. Indício de perdição, religiosidade nojenta, que Jesus não gostava. Ele dizia assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, por fora bonitos, por dentro osso, podridão e mau cheiro. Indícios de perdição. E finalmente, irmãos, quando Jesus fala do dia do julgamento, quando nós tivermos que comparecer diante dele, ele fala das pessoas que tiveram em vida indícios de perdição. Está em Mateus,
no capítulo 25. No versículo 34 diz assim: então, 25:34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, esses têm indícios de salvação: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestistes, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. E os justos lhe perguntarão: quando fizemos isso, Senhor? E ele responde: todas as vezes que o fizerdes a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Indícios de salvação. Quem é salvo tem comportamento de salvo. Quem é salvo tem comportamento de misericórdia. Mas os que estão à esquerda têm indícios de perdição. Porque diz no versículo 41, então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não fostes visitar-me. Então eles dirão: Senhor, quando fizemos isso? E o Senhor lhes dirá: quando deixastes de fazer. Indício de perdição é a tua falta de misericórdia para com aqueles que sofrem, porque quem é de Jesus ama os perdidos, quer saciar o faminto, quer vestir o nu, quer visitar o enfermo, quer abençoar os que sofrem. Por causa da nova natureza, que é a mesma natureza de Cristo em nós. Quando nós lemos, voltando lá em Filipenses, no capítulo 1, diz assim, meus irmãos, no versículo 28, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Os que resistem, eles trazem todas essas características que nós mencionamos. Mas para nós, de salvação, porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, mas também padecer pelo Evangelho. Sabe, nós como igreja fomos chamados para isso. Fomos chamados para fazer a obra de Deus, a tempo e fora de tempo, e manifestando por todos os lados o bom cheiro de Cristo, e os indícios que podem ser vistos na vida da gente, indícios de salvação, indícios de pessoas que têm relacionamento com Deus, que amam a palavra, que têm prazer na palavra, que amam o próximo, que são misericordiosos, como Jesus, que não são murmuradores, de jeito nenhum. Sabem agradecer até pelas coisas quando dá tudo errado, né? Quando deu tudo errado, eu preguei esses dias, né, para Moisés, naquele odor, mas não está do jeito que eu queria, ele quebrou as tábuas. Por quê? Porque não estava acontecendo do jeito que ele queria. Similar a isso é bater a porta do carro, é derrubar a televisão, é chutar a cadeira, chutar o balde, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Isso é murmuração, blasfêmia, pecado contra Deus, falta de domínio próprio. Mas nós temos algo diferenciado. Nós temos indícios de salvação, fé.
e disposição até para sofrer, como Cristo sofreu, para fazermos a obra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque é só pelo Teu Espírito que conseguimos andar à altura da fé que o Senhor repartiu. Pedimos então essa unção, essa capacitação do Teu Espírito para toda a Tua igreja, ó Deus, que sejamos luz, que possamos ter misericórdia dos que resistem, Senhor, e possamos alcançá-los pelo testemunho, pela manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra
fazer infinitamente mais do que tudo infinitamente mais infinitamente mais infinitamente mais infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. Dando a oportunidade para aqueles que vieram preparados para a entrega de dízimos e ofertas, vamos cantar essa canção. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Deus de aliança, Deus de promessas. Teve uma pregação do pastor que essa pregação me impactou e não sei, já devem ter uns 10 anos dessa pregação. Um pouco menos, talvez 8 anos, que foi uma descrição das promessas e das alianças que Deus fez com os seus servos, a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, as alianças que Deus vai fazendo com o seu povo, as alianças com Moisés, as alianças. E agora que nós vivemos na dispensação da graça, nós temos essa aliança maravilhosa da graça, que é descrita como incorruptível, perfeita, pura. Essa é a aliança definitiva, no qual nós não precisamos tomar a iniciativa, nós não precisamos entregar nada para Deus, a não ser com a confiança no caráter de Deus e que Ele é Deus e não homem, e vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que foi proposto nessa aliança suprema. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar.
vens para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Querido Deus, obrigado porque o Senhor não é como nada, Senhor, que podemos contemplar no universo. O Senhor é único, o Senhor é suficiente, que sendo pleno em amor, pleno em graça, pleno, Senhor, na sua existência, o Senhor resolveu nos criar para compartilhar da tua graça, do teu amor, da tua plenitude, ó Deus. E sem a tua presença, Deus, nós somos os mais miseráveis dos homens, Pai. Apenas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder, Senhor, nós podemos ter sentido em nossas vidas. Por causa do Senhor, nós podemos sempre levantar os olhos e agradecer, porque o Senhor é bom conosco, porque o Senhor não desampara o seu povo, porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos deixa padecer, Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem um cuidado extremo, Senhor. E o Senhor nos ensina como cuidar uns dos outros, Pai, através do seu exemplo. Não com palavras, não com ideias, não com sabedoria, Senhor, que ficam por vezes na boca do povo como jargões, Pai. Mas com o exemplo vivo de Jesus Cristo vindo e redimindo o seu povo e mostrando amor, sendo o Criador do universo, se esvaziou, veio como homem se fez servo, até a morte e morte de cruz, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor, por ter nos salvado, Deus. E agora no retorno às nossas casas, que o Senhor nos proteja do trânsito, Senhor, dos acidentes, das dificuldades, Pai, e que possamos olhar para os céus e reconhecer a Tua majestade, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e peço a Tua bênção, Senhor, sobre todos nós. Amém. Os irmãos podem se abraçar, conversar, tomar um café.